Boa tarde, gente. Esse é o nosso primeiro conteúdo da segunda unidade do sétimo ano, que é equação do primeiro grau. Então, vamos olhar um pouquinho o que é uma equação do primeiro grau, né? Temos aqui um conceito matemático que diz: na matemática, a equação é uma igualdade. O que é que isso quer dizer? Para que seja uma equação, eu tenho que ter, um sinal de igualdade. Esse sinalzinho aqui, que é o sinal de igualdade. Então, eu tenho que ter esse sinal. Se vier outro sinal, assim, um sinal de maior ou menor, aí já não vai ser uma equação, porque para ser uma equação, eu tenho que ter um sinal de igualdade. Aqui eu tenho um sinal de desigualdade, então isso aqui não é uma equação. E se vier um valor assim, só assim, sem nenhum sinal, também não é uma equação. O que determina se é uma equação é um sinal de igualdade, certo? Aí ele fala, na matemática a equação é uma igualdade que envolve uma ou mais incógnitas. O que seriam incógnitas? Letras. Pode vir uma letra, por exemplo, como a gente colocou aí x, mas poderia vir outra, y. Poderia vir assim, 2x mais 2y igual a 6. Aí, então aqui eu tenho duas incógnitas. Quais são elas? X e y. Então, pode vir duas ou mais incógnitas. Quem determina o grau dessa equação é o expoente dessa incógnita, ou seja, se o expoente for 1, vai ser uma equação do primeiro grau. Por exemplo, se eu tiver 6x igual a 0, o expoente é o número que está em cima da letra, da incógnita, da variável. Não tem número, é 1. Então, se é 1, é equação do primeiro grau. Vamos dizer que já fosse assim, 6x elevado a 3 igual a 0. O expoente aqui é 3, então seria uma equação do terceiro grau. Como a gente vai estudar a equação do primeiro grau, vocês vão perceber que o expoente sempre será 1, certo? Qual é a lei de formação de uma equação do primeiro grau? Essa é a lei, ax mais b igual a 0. A é coeficiente, coeficiente é a mesma coisa que número, b é coeficiente, que também é a mesma coisa que número. Onde A e B pertencem ao conjunto dos números reais. Relembrando, quais são os conjuntos dos números reais? Os números reais são os números naturais, são os números inteiros, são os números racionais, que são aqueles que a gente pode colocar em forma de fração, e irracional. Lembrando que natural é todo número positivo, inteiro todo número positivo e negativo. Aí eu tenho aqui um exemplo de uma equação do primeiro grau. Tudo que está antes do sinal de igualdade a gente chama de primeiro membro. Tudo que está depois do sinal de igualdade a gente chama de segundo membro. Existe uma regra que a gente vai aprender que diz assim: se trocar de membro, troca de sinal. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, se no primeiro membro ele era mais e ele trocar para o segundo membro, ele vai pegar o inverso do sinal de mais, que seria menos. Se no primeiro membro ele for menos, quando ele trocar de lado, vai passar para mais. Se fosse vezes, passava dividindo. Se fosse divisão, passava multiplicando. Se for potência, o inverso da potência é raiz, passava como a raiz. Se fosse raiz, quando trocasse de lado, passaria como potência. Então, trocou de lado, troca de sinal. Se tiver mais, passa a ser menos. Se tiver menos, passa a ser mais. Se tiver vezes, passa a ser divisão. Se tiver divisão, passa a ser multiplicação. Se tiver potência, passa a ser raiz. Se tiver raiz, passa a ser potência. Observando que aqui é o inverso, certo? Que é o inverso da soma, subtração. Que é o inverso da multiplicação, divisão. Que é o inverso da potência, raiz. Então, vamos ver agora como é que a gente calcula a equação do primeiro grau. Agora nós vamos ver algumas formas de calcular a equação do primeiro grau. Para a gente calcular a equação do primeiro grau, a gente tem que lembrar de todas aquelas regrinhas que foram ditas há pouco tempo, né? Eu tenho que observar onde fica o sinal de igualdade, tenho que observar quem vem antes do sinal de igualdade é primeiro membro e quem vem depois é segundo membro. Na realidade, eu quero encontrar o valor da variável da incógnita ou da letra x.
Pode ser qualquer letra, a gente vai observar que eu coloquei muito X aqui, mas poderia ser X, Y, a letra que você quisesse. Então eu quero saber qual é o valor de X. Tem um valor fixo para X? Não, vai depender da questão que eu tiver aqui para responder. Então nós vamos lá, né? Para encontrar o valor de X, eu preciso deixar o X sozinho no primeiro membro, que é o que está antes da igualdade, para poder encontrar o valor dele. Então, tem uma regra que diz, a equação do primeiro grau, quando eu vou responder, no primeiro membro só vai ficar letra e no segundo membro só número. Primeiro membro antes do sinal de igualdade, segundo membro depois. Toda vez que trocar de lado, troca de sinal. Lembrando que o sinal de cada número vem na frente dele. Então, o que é que eu quero aqui? Eu quero o X sozinho. Vou deixar ele só. X, não tem nenhuma letra além dessa, só tem essa. Então não tem mais letra, coloca o sinal de igualdade. Ele estava no primeiro membro e ele continua no primeiro membro, então não vai mudar nada. Vou lá para o segundo membro. Quem estava no segundo membro? Lembrando que no segundo membro agora só número. O 12, vou repetir ele está no mesmo lugar, fica do mesmo jeito. Agora, o mais 4, ele está no primeiro membro e eu preciso colocá-lo no segundo membro. Trocou de lado, troca de sinal. Tá mais 4, vai vir para o segundo membro, menos 4. Agora eu consigo responder, ó. X é igual. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. 12 menos 4, 8. Não é isso? Vamos para o exemplo B. Espero que tenha ficado fácil, né? Esse assunto é bem simples. Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa, gente, ó. Eu quero o valor da variável x, então vou deixar o x só. Observe que na letra B também só tem uma letrinha x. Vou deixar ela sozinha, ó. Aí eu faço. Vou permanecer o 20 no mesmo lugar. O x continua no primeiro membro, não troca de sinal. O 20 continua no segundo membro, não troca de sinal. O 12 tá no primeiro membro e eu quero colocá-lo no segundo membro. Trocou de lado, troca de sinal. Então tá menos 12, vai passar para o outro lado, mais 12. Lembra que a gente falou trocou de lado, troca de sinal? Aí eu vou dizer que x é igual. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 20 mais 12, 32, certo? Vamos para a letra C, também só tem uma variável x, ó. Vou deixá-la sozinha, 4x, ela continua no primeiro membro, então não muda o sinal, não tem mais nenhuma letra, eu já posso botar o sinal de igual. Vou lá para o segundo membro, eu tenho o número no segundo membro? Tenho sim, o 10, ó. Vou repetir ele no mesmo lugar. O mais 2 está no primeiro membro, eu quero colocá-lo no segundo. Trocou de lado, troca de sinal. Tá mais 2, vai passar menos 2. Aí eu tenho, ó, 4x é igual a 10 menos 2, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, 2 é igual a 8. Observe que não ficou 4x, não ficou x, na realidade eu quero apenas o x, então eu tenho que dar um jeitinho de 3 e 4 daí. Lembra que a gente falou que quando tá juntinho é um sinal de vezes? Então, vou deixar o x só. X é igual a 8. Naquela regra, eu falei que trocou de lado, troca de sinal. Então, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Aí, eu tenho que x é igual a 8 dividido por 4, 2, certo? 2. 8 dividido por 4, 2. Agora vamos para o exemplo da letra D. Observe que na letra D a gente já tem mais de uma variável x, ó. Eu tenho essa variável x no primeiro membro e eu tenho essa variável x no segundo membro. Lembrando que primeiro membro, letra. Então vamos lá, botar todas as letras no primeiro membro. 3x já está no primeiro membro, fica com o mesmo sinal. X aqui está no segundo membro, trocou de lado, troca de sinal. Ó, o sinal vem na frente, se não tem sinal é porque é mais. Então, passou para o outro lado, trocou o sinal, tá mais, passa menos. Observe que não tem mais letra, então já posso colocar o sinal de igualdade. No segundo membro, só número. O 1 está no segundo membro, continua no mesmo lugar, mesmo sinal. Agora, mais 2 vai trocar de lado. Tá no primeiro, vai para o segundo.
Trocou de lado, troca de sinal. Então, vem menos 2. Agora, vamos resolver, porque a gente quer o valor de x, então tem que ser x sozinho. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. 3 menos 1, 2x. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. Ó, 2 é maior, 2 menos 1, 1. Vou deixar o x só, observe que o x ainda não está só, né? Quando está coladinho assim, eu sei que tem um sinal de divisão. Então, x é igual a menos 1 dividido por 2. Se eu quiser, eu faço a divisão. Se eu não quiser, eu posso deixar assim em forma de fração. Se fosse para dividir, dava 0,5. Vamos para a letra E agora, ó. Na letra E, observe que já está no primeiro membro letra e no segundo membro número. A única coisa que eu preciso fazer é tirar esse número daqui, né? Ó. Aí eu tenho, ó, vou repetir, menos x é igual a menos 9. O 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado invertendo, dividindo. Aí eu tenho que menos x é igual a menos 9. Só que existe uma regra que diz que o x não pode ser negativo. É como se eu dissesse, eu tenho menos uma pessoa aqui, então não tem como eu utilizar essa linguagem. Eu tenho que dar um jeito para ele ficar positivo. Como eu faço isso? Multiplicando por menos 1. Mas por que eu multiplico por menos 1 e não por outro valor? Por menos, porque o menos vai alterar o sinal de todo mundo. E 1, porque vai permanecer o mesmo valor. 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então, vamos lá. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. 1 vezes x, x. 1 vezes 9, 9. Perceba que continua o mesmo valor. A única coisa que vai mudar é o sinal. Vamos para a letra F. Na letra F, a gente percebe também que a gente tem duas variáveis aí, ó, x. Essa já está no primeiro membro, continua com o mesmo sinal. Tá no segundo, trocou de lado, troca de sinal. Tá mais 3, vem menos 3. Não tem mais letra, posso colocar o sinal de igualdade. Vou lá no segundo membro, eu tenho 11, continua no mesmo lugar, continua com o mesmo sinal. O 4 está positivo, passa negativo. Trocou de lado, troca de sinal. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. 3 menos 2, 1. 1x, que é a mesma coisa de x. Não precisa botar 1. Se não aparecer 1, eu sei que é 1x. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Como o maior é positivo, vai ficar positivo. Eu tenho 11 menos 4, 7. Observem aí que também ficou negativo, né? O que é que eu faço? Não pode ficar o x negativo. A gente já aprendeu que é só multiplicar todo mundo por menos 1. Então, vamos lá. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, x é igual a menos 7. Vamos para essa. Também tem duas variáveis, ó. Vou repetir. 5x está no primeiro membro, continua no primeiro membro, continua com o mesmo sinal. Lembrando que no primeiro membro só letra. Esse está no segundo membro, quero ele no primeiro membro. Trocou de lado, troca de sinal. O sinal vem na frente, não tem sinal é mais, então vem para cá menos. Tem algum número no segundo membro? Sim, o 105. Então é só repetir. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. Como o maior número é positivo, a resposta vai ser positiva. 5 menos 2, 3, igual a 105. Não quero 3x, eu quero x. Então, o que é que eu faço? X é igual a 105 dividido por 3. Aí eu pergunto, será que 105 dá para dividir por 3? A gente vai usar aquela regra de divisibilidade por 3. É só somar os fatores. 1 mais 0, 1. 1 mais 5, 6. Então, dá. Então, vamos fazer a divisão. X é igual a 105 dividido por 3. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10. 1 baixou 5. 5, 3 vezes 5, 15 para 15, nada. Então, 105 dividido por 3 deu 35. Então, tem o valor de x aí. Vamos para a segunda questão. Eu quero que vocês observem essa balança e percebam que ela está equilibrada. De um lado eu tenho os valores de x aqui, ó, uns quadradinhos pesos com x. Do outro lado eu tenho um peso com 200 gramas e x. Como é que eu representaria isso aí em forma de equação?
se ele me pedisse para me representar, eu ia fazer, ó, x mais x mais x, já que é uma igualdade, os dois lados da balança estão equivalentes, eu ia dizer é igual a 250 mais x. Para que eu estou fazendo isso? Eu quero saber qual é o peso desse xzinho, já que 3xzinho equivale a 250 mais um xzinho, né? Então, quanto equivale x, para mim saber? O que é que eu vou fazer? Primeiro membro, letra, segundo membro, número. Observe que só essa variável está lá no segundo membro, então eu vou trazer ela para cá. X mais x mais x está mais, vem menos. E o 250 está no lugarzinho dele. Eu posso cortar isso aqui. Como é que eu corto? Quando é que eu posso cortar? É porque eu estou dizendo 1 menos 1, 0. Quando eles são iguais, com sinais diferentes, automaticamente eu posso cortar. Por que eu posso cortar? Porque vai dar 0. É como se fosse ó, menos 2 e mais 2. Quando eu corto, porque vai dar 0. 2 menos 2, 0. Só posso cortar por isso. Então vamos lá. Cortei, só sobrou esses 2x aqui. 1x mais 1x, 2x, é igual a 250. Vou deixar o x só. X é igual a 250 dividido por 2, que x vai dar 125. Então, eu tenho 125 gramas em cada quadradinho desse aí com o número x. E eu percebo que 125 gramas mais 125 mais 125, aí 250 mais 125, aí se você somar aí, você vai perceber que a balança vai ficar equilibrada. Não vou fazer para a gente não perder tanto tempo, mas na nossa aula eu vou falar sobre isso. Na terceira questão, ele diz calcule o valor de x, só que ele diz só que o conjunto universo tem que ser n, ou seja, números naturais. Então, a minha resposta só é válida se for um número natural. Eu vou colocar aqui uma letra B, que aí a gente vê dois exemplos para a gente ter uma noçãozinha aqui. 14 menos 3x igual a 2x mais 23. Vamos lá. Na letra A, eu tenho aqui. Tem alguma variável? Sim, eu tenho essa e tenho essa. Primeiro membro, letra. Já está no primeiro membro, continua com o mesmo sinal. Trocou de lado, troca de sinal. Tá menos, passa mais. Segundo membro, número. Já está no segundo membro, continua com o mesmo sinal. Trocou de lado, troca de sinal. Tá mais, passa menos. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 7 mais 2, 9. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 68 menos 5, 63. Vou deixar o x só. Lembrando que a gente falou, quando está coladinho, tem um sinalzinho de vezes, trocou de lado, troca de sinal. X é igual a 63, o 9 está multiplicando, vai passar para o outro lado com o inverso da multiplicação, que é divisão. Então, eu digo que x é igual a 63 dividido por 9, que vai dar 7. Beleza? Vamos para a próxima questão. Sim, antes disso, a pergunta é: esse conjunto solução, que é 7, é do universo dos naturais? Lembrando que são números naturais, são todos os números positivos. Então, é satisfatória sim. Então, conjunto solução 7. Então, verdadeiro. O conjunto de solução realmente é 7, porque 7 é um número positivo, então é um número natural. Vamos à letra B. Temos aqui ó, as letras, todas precisam estar no primeiro membro. Menos 3x continua no mesmo lugar, continua com o mesmo sinal. Mais 2x está no segundo membro, quero no primeiro membro. Trocou de lado, troca de sinal. Tá mais, vem menos. Posso botar agora o sinal da igualdade e vou para os números. 23 continua no mesmo lugar, vou só repetir, segundo membro. 14 está no primeiro membro, trocou de lado, troca de sinal. Tá mais, vem menos. Aí eu tenho aqui, ó, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 3 mais 2, 5. Lá do outro lado eu tenho sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 23 menos 14, 9. Vou deixar o x só, ó.
menos x é igual a 9 sobre 5. Lembrando que não pode ficar menos, então multiplico por menos 1 para alterar o sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. Se eu quisesse dividir isso aqui, eu dividiria. Mas daqui dá para me dar a resposta, ó. X é conjunto solução dessa questão que eu pedi, dizendo que o universo tem que ser número natural. A resposta seria não, porque aí eu tenho um número em forma de fração, não é um número natural, é um número racional. Então, o conjunto solução vai ser conjunto vazio, porque essa não serve como resposta. Questão de letra C. Observe que essa equação do primeiro grau, ela veio em forma de fração e a gente já estudou esse conteúdo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se os denominadores fossem iguais, era só repetir e somar os valores de cima. Como eles são diferentes, eu vou precisar deixá-los iguais. Onde não tem denominador, a gente considera 1, certo? O que é que eu vou fazer? Fazer o MMC com números primos. De quem? De 2 e de 3. 2 e de 3. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, vamos começar pelo 2. 2 dividido por 2, 1. 3 não dá. 3 dividido por 3, 1 e 1. 2 vezes 3, 6. O MMC é 6. A gente aprendeu que depois que a gente tira o MMC, a regra é divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Quando eu tiro o MMC antes e depois do sinal de igualdade, eu posso cortar esse denominador, certo? É isso que nós vamos fazer. Depois que a gente resolver, a gente vai cortar esse denominador. Por que que eu vou cortar? Porque eu tirei o MMC antes e depois do sinal de igualdade. Então vamos lá, a regra é divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então vamos lá, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes o de cima. Quem é o de cima? X. Vou colocar assim mais detalhado, em vez de fazer de vez, para vocês compreenderem e depois a gente vai fazendo direto. Repete o sinal de mais. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes o de cima. Quem é o de cima? 2x. Repete o sinal de igualdade, ó. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes o de cima. Quem é o de cima? 1. Repete o sinal de mais. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes o de cima. Quem é o de cima? X. Posso cortar esse denominador como eu falei. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. 3 vezes x, 3x. Mais 2 vezes 2x, 4x. 6 vezes 1, 6. Mais 6 vezes x, 6x. Primeiro membro, letra. Segundo membro, número. Então, esse já está no primeiro membro, continua do mesmo jeitinho. O 6x está positivo, passa negativo. O 6 já está no segundo membro, continua com o mesmo sinal. Aí eu tenho aqui, ó, 4 mais 3, 7x, menos 6x igual a 6. Observe que sinais iguais conserva o sinal e soma. Agora eu tenho sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Vai ficar positivo. 7 menos 6, 1. Eu preciso colocar um x, não preciso colocar 1. Se não tem número, eu sei que é 1. Então, eu coloco apenas o x. X é igual a 6. Já achei o valor. A pergunta é, lá no problema, ele dizia que o conjunto universo tem que ser um número natural. 6 é um número natural? Sim, é um número natural. Então, 6 faz parte do meu conjunto solução. Vamos agora para a próxima questão, que é a letra D. Observe que os valores estão dentro do parênteses. Então, eu vou ter que usar a distribuição, ó. Multiplicar o de fora vezes o primeiro e o de fora vezes o segundo. Como é que eu faço isso? Usando o jogo de sinal. Mais com mais, 5 vezes x, 5x. Mais com mais, 5 vezes 3, 15. Vou fazer a mesma coisa lá com 2, ó, distributivo. O de fora vezes o primeiro e o de fora vezes o segundo. Menos com mais, menos, 2 vezes x, 2x. Menos com menos, mais, 2 vezes 1, 2. E vou repetir o 20 lá. Feito isso, agora eu já posso colocar no primeiro membro letra, segundo membro número. Observe que as letras já estão no primeiro membro. Vou só repetir do jeitinho que está. Ó, repetir elas aqui. Vou riscar para você perceber que elas já foram.
Vou para o segundo membro. Já tem alguém lá? Já, o 20. Vamos começar com ele. Agora, quem tiver no primeiro, passa para o segundo, trocando de sinal. Tá mais 15, vem menos 15. Tá mais 2, vem menos 2. Vamos agora reduzir, né? Ó, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 5 menos 2, 3. Vou repetir o 20. Por que eu vou repetir? Porque só tem ele positivo. Então, vou repetir ele e vou fazer logo esses dois, que tem o mesmo sinal. A regra é, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 15 mais 2, 17. Aí eu tenho, ó, 3x é igual. Agora eu vou conseguir deixar um só. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Como 20 é maior, fica positivo. 20 menos 17, 3. Aí você diz, terminei. Não, x ainda está acompanhado, eu preciso tirar esse número daí. Então, eu sei que entre eles dois existe um sinalzinho de vezes, trocou de lado, troca de sinal. X é igual a 3, o 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 3 dividido por 3, que é 1. A pergunta é, faz parte do conjunto de solução? Sim, porque 1 é um número natural. Então, conjunto de solução 1. Terceira questão, observe que... quarta questão, desculpa aí, gente. Quarta questão. Observe que na quarta questão, o conjunto universo não é mais o conjunto dos números naturais, e sim o conjunto dos números inteiros. O que são números inteiros? Valores positivos e valores negativos. Todos os valores positivos e negativos. Então, aí, ó, entrou várias coisas que a gente viu nas outras questões. Observe que eu tenho aqui uma distributiva. Vamos responder primeiro ela, vamos eliminar esse parêntese. O que tiver antes e o que tiver depois, nós vamos repetir. Vamos lá, repetindo. Menos com mais, menos, 2 vezes x, 2x. Menos com menos, mais, 2 vezes 5, 10. O que acontece com o que está depois? Como eu falei, nós vamos repetir. Certo? Feito isso, agora eu já posso colocar primeiro membro letra, segundo membro número. Observe que as letras já estão no primeiro membro. Vou apenas repeti-las, ó. Letra, letra. Vou cortando só para você perceber. Letra. Agora eu vou para os números. Já tem número lá no segundo membro? Sim, o 0. Vou repetir do mesmo jeito. 10. Trocou de lado, troca de sinal, tá? Mais 10, passa menos 10. 5, trocou de lado, troca de sinal, tá? Menos 5, passa mais 5. Vamos reduzir esse negócio porque eu quero apenas x. Observe, este tem o mesmo sinal que este. Então, vamos fazer logo os dois? Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 3 mais 3, 6. Ó, fiz esse e esse, vou repetir por enquanto esse, até eu poder resolver. O 0 eu não vou considerar, porque se eu somar 10 mais 0, vai dar 10. 10 menos 0 vai continuar sendo 10, então eu vou desconsiderá-lo. E eu vou fazer, ó, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 10 menos 5, 5. Tô chegando, né? Tá mais perto de achar x. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Como o maior é positivo, vai ficar positivo. Aí eu tenho 6 menos 2, 4x igual a menos 5. Eu tenho aqui, ó, x é igual. Lembrando que quando tá coladinho, tá multiplicando, como a gente já viu, né? Se tiver coladinho assim, é porque tem um sinal de multiplicação. Trocou de lado, troca de sinal. O menos 5 permanece. O 4 estava multiplicando, passa dividindo. Aí eu percebo, ó, que esse número vai dar um número em forma de fração ou um número decimal se eu fizer a divisão. E ele não é um número inteiro, ele é um número racional. Então, o conjunto de solução vai ser vazio, porque não é um número inteiro. Observe que nessa questão é parecida com uma que a gente colocou anteriormente aí, que é fração. Eu vou ter que tirar o MMC porque os denominadores são diferentes. Onde não tem, é 1. Como eu falei, os denominadores eles são diferentes, eu preciso deixá-los iguais, fazendo o MMC. Se você observar, você vai perceber que os denominadores que aparecem aí são primos. Quando os denominadores são primos, aí eu nem preciso fazer o MMC, porque eu sei que é só multiplicar. 5 vezes 3, 15. Mas vamos fazer para tirar a dúvida.
teria que tirar de 5 e de 3. Por 3 dá 1. 5 não dá, repete. Por 5 dá 1 e dá 1. 3 vezes 5, 15. Então, a gente percebe que realmente dá esse 15 aí. Então, quando eles forem prima, é só multiplicar. 5 vezes 3, 15. Coloco antes e depois da igualdade, que é para mim cortar, igual a gente fez naquele outro. A regra é, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu vou fazer também detalhado para vocês compreenderem e depois a gente vai fazendo direto. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes quem o de cima. Não pode ficar solto assim, coloca entre parênteses. Aí coloco o sinal de igual. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque eu tenho dois valores e esse 3 está multiplicando os dois valores. Se eu não colocasse entre parênteses, estaria multiplicando apenas o x. 15 dividido por 1, 15, vezes o de cima. Quem é o de cima? X. Menos 15 dividido por 3, 5, vezes o de cima. Também tem parênteses, porque está multiplicando os dois valores. Posso cortar aqui, ó. Agora eu preciso tirar do parêntese, fazendo a distributiva. 3 vezes o x e 3 vezes o 1. Aqui do mesmo jeito. Vamos lá. 3 vezes x, 3x. Observe que mais com mais dá mais. Mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. 15 vezes x, 15x. Menos com mais, menos. 5 vezes 2, 10x. Menos com menos, mais. 5 vezes 1, 5. Agora já está todo mundo organizadinho. Primeiro membro letra, segundo membro número. 3x continua no mesmo lugar, continua com o mesmo sinal. 15, trocou de lado, troca de sinal. O sinal vem na frente, ó. Se não tem mais, então trocou de lado, troca de sinal. Era mais, passa menos. Menos 10, trocou de lado, troca de sinal. Tá menos, passa mais. Agora eu vou para os números. Segundo membro, apenas número. Já tem número lá, ó. O 5, vou repetir do mesmo jeitinho. Tá menos 3, passa para lá, mais 3. Aí eu tenho... Eu tenho o quê? Deixa eu ver só um negócio aqui. Beleza, tá tudo ok. Eu tenho o quê? Tem alguém com sinal de mais além desse? Sim, esse. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 10 mais 3, 13x. Vou repetir o 15, ó, que é o único que tem um sinal diferente. Aí eu venho 5 mais 3, 8. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Vai dar menos, porque o 15 é maior. 15 menos 13, 2. Igual a 8. X menos x vai ser igual, menos x vai ser igual a 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, menos x é igual a 4. Como a gente viu, não pode ficar menos x, então eu vou multiplicar por menos 1, fazer o jogo sinal para alterar o sinal.